Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais esse culto live. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. É uma alegria pra gente estar entrando aí na sua casa por meio desse aparelho tecnológico e que seja um tempo onde os louvores e a palavra de Deus abasteça o seu coração. Se você estiver no Facebook, por favor, não deixe de curtir a nossa página ou também compartilhar essa live. Vamos alcançar mais pessoas aí no nome de Jesus. Se você estiver no YouTube, também deixe o seu like e você também pode se inscrever e enviar esse link para muitas outras pessoas por meio do seu WhatsApp. Estamos sempre aqui disponíveis para abençoar você, para orar por você. Você também pode acessar o nosso site www.ipmg.com.br. Além de muitas informações sobre a nossa comunidade, você tem uma seção lá de pedidos de oração. Preenchendo lá o seu pedido, cai direto aqui pra gente e nós estaremos orando por você. Vamos pro culto, vamos para a palavra. Deus tem uma palavra para o seu coração. Muito boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Nos permita entrar na sua casa em mais uma live, em mais um culto, onde juntos nós vamos celebrar o nome de Jesus. Neste mês da família, eu acredito demais que Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu creio que Deus, ao longo desses dias, Deus vai derramar uma graça sem medida sobre a sua casa. O Senhor há de abençoar a sua vida, o seu casamento, os seus filhos. E eu quero convidar você, nessa primeira quarta-feira do mês de maio, para ter o coração centrado em Cristo Jesus. Para ter uma expectativa santa do céu, daquilo que Deus pode fazer na sua vida por meio da palavra dEle. Diante disso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, versículo 14, onde a palavra do Senhor nos diz: O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Nesta noite, Deus tem uma palavra para a família, mas especificamente para você, homem de Deus, para você, pai, para você, marido. Deus tem uma palavra para o seu coração. Uma vez que nós vivemos um tempo onde os homens têm fugido do papel que o Senhor tem lhe dado, lhe confiado. Os homens têm se refugiado em cavernas, em lugares tenebrosos, não tomando para si a responsabilidade que receberam do Senhor. Nessa noite, eu creio demais que Deus vai falar ao seu coração e chamar você a um despertamento, a ter o desejo intenso de ser um homem segundo o coração de Deus. Nesse texto, nesse início de culto, fala a respeito de Saul, um homem que foi levantado como rei em Israel. Mas porque ele fugiu do lugar que Deus lhe comissionou, que Deus lhe colocou, porque ele tentou fazer aquilo que o Senhor não confiou a ele, ele pagou um preço muito caro, inclusive com a própria vida. E nesta noite eu creio que Deus vai usar o seu servo para ministrar o seu coração, homem de Deus, para que você seja chamado a um despertamento para viver uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade saudável, sã, confiável, fiel ao Senhor, uma espiritualidade que realmente vai conduzir a sua família em triunfo e em vitória. Ao longo deste mês de maio, nós estamos falando sobre a lei do Senhor como o alicerce para uma família feliz. E este alicerce precisa ser iniciado por você, homem de Deus. No entanto, talvez você esteja ouvindo essas palavras, você pense que você, mãe, você, esposa, você, filho, está pensando aí, poxa, então a palavra não vai servir para mim. Fique aí, Deus vai te instruir para que você também possa instruir a outros. Se você, rapaz, ainda não é casado, Deus tem uma palavra para preparar o seu coração, para você ser um homem de verdade, um homem segundo o coração de Deus. Então que Deus abasteça a sua vida nesta noite, que Ele abençoe a sua família, que Ele abençoe a sua casa e que Ele encha de bênçãos a sua história, fazendo perpetuar o nome dEle através da sua família, no nome de Jesus. Nós vamos orar e já vamos para a parte de louvor dessa noite, mas antes eu quero falar para você que está aqui conosco, você pode colocar o seu pedido de oração. Se você estiver no YouTube, coloque seu pedido de oração aí no chat. Se você estiver no Facebook,
você pode colocar o seu pedido de oração nos comentários, ou se preferir, você pode entrar no nosso site, está aparecendo aqui embaixo o endereço do nosso site. Nós temos lá a seção de pedidos de oração. Entra lá, coloque o seu nome, seu pedido de oração. Quando você escreve lá, cai diretamente para nós, pastores, o seu pedido, e nós vamos estar orando por você. Ao final deste culto, também nós vamos apresentar esses pedidos que foram escritos, colocados aqui nas plataformas digitais, nós vamos apresentar diante do Senhor. Vamos orar? Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada família nessa noite que está conosco por meio deste aparelho, seja a televisão, ou um celular, ou um tablet, que o Senhor ministre a tua bênção sobre cada família, sobre cada lar. Que a palavra do Senhor encontre lugar em cada coração. Neste momento, que o teu nome seja exaltado e glorificado por meio dos louvores e que, como igreja, nós possamos abrir o nosso coração, erguer a nossa voz em adoração e em celebração ao nome de Jesus. Que o teu nome seja exaltado, glorificado, e pedimos que nessa noite o Senhor use o teu servo para falar conosco por meio da tua palavra. Nós oramos, nós te bendizemos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Sufocando o teu coração.
dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por Tempo abençoado de louvor e de abertura de culto, de oração. Espero que Deus esteja enchendo seu coração com boas expectativas. Daqui a pouquinho nós vamos para a palavra, mas só lembrando a você, nós temos muita gratidão a Deus que tem derramado generosidade e fidelidade no seu coração, através do seu dízimo e da sua oferta. Dizimar e ofertar também é um ato do nosso culto, onde nós oferecemos a Deus parte dos nossos recursos como gratidão por muito que Ele tem feito na nossa vida. E a palavra de Deus nos ensina que Deus ama quem dá, quem oferta, quem dizima com alegria. Que continue assim também sobre o seu coração, que Deus abasteça a sua vida, os seus celeiros, para você continuar sendo fiel em seu dízimo e na sua oferta. Os dados para você estar fazendo tanto a transferência via Pix quanto depósito está passando aqui embaixo, você pode fazer e que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Vamos para o culto, vamos para a palavra. Deus tem uma palavra para o seu coração. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. É um tempo muito bom em que nós temos o privilégio de adorarmos, de exaltarmos o nosso Deus, de conduzir a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se você, como já foi dito, se você tem algum pedido de oração, você pode ainda colocar aqui embaixo, que nós vamos orar por você, como equipe pastoral. Vai ser sempre um prazer para nós orarmos. Nós estamos, como já tem sido pregado desde o domingo, que nós estamos no mês da família. Desde sábado você já deve estar acompanhando, né, os devocionais no nosso e-book. E eu espero que, se você ainda não recebeu, você pode mandar um pedido no telefone da equipe pastoral, que nós vamos ter o prazer de te enviar. E você também que já recebeu, compartilhe com pessoas, para que elas também sejam edificadas com o devocional. E desde sábado nós temos falado, né, a respeito, o tema de todo esse mês vai ser a respeito da família, e essa é a nossa intenção, para que nós, como famílias de Deus, pessoas que têm o intuito de adorar a Deus, também em família, sejamos edificados pela graça, pela palavra de Deus e pela misericórdia de Deus, que tem sido conosco até aqui, nessa vida tão turbulenta, tão estranha e tão complicada em alguns sentidos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a abrir a palavra de Deus no livro de Jó. Jó capítulo 1, nós vamos ler inicialmente o primeiro versículo, mas nós vamos buscar, por meio desse texto, da palavra do Senhor, nós vamos buscar princípios do Senhor para as nossas vidas, para sermos homens
de verdade, homem segundo o coração de Deus. E o tema proposto para essa noite é homens de verdade. Por isso, abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Nós vamos ler a princípio o versículo 1, mas depois, ao longo da pregação, nós vamos ler outros textos para que sejamos edificados e compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Leia comigo, Jó, capítulo 1, do verso 1, apenas o verso 1, inicialmente. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, e temia a Deus, e se desviava do mal. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a Tua palavra, e essa, Deus, é aquilo que o Senhor deseja para que a gente compreenda a vontade do Senhor nessa noite. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine para compreendermos, Deus, qual a vontade do Senhor, que é sempre boa, agradável e perfeita, Pai. Assim como o Senhor falou comigo, Deus, durante o preparo desse texto, que o Senhor fale, Deus, também o coração dos nossos irmãos em casa. Que cada família, Deus, receba dessa porção, Deus, da Tua palavra, para realmente serem edificados pelo Senhor, Pai. Abençoe-os e os guarde-os em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, no domingo passado, o pastor Jonatas falou com propriedade a respeito de uma família que vivia de uma forma, como ele mesmo usou, com um DNA defeituoso a respeito do pecado, do engano. Uma família que foi restaurada pelo Senhor, uma família que foi transformada, a família de Jacó, que depois veio a se tornar Israel. Mas que o começo da vida desse homem foi turbulenta, foi estranha, foi totalmente fora dos planos e da vontade de Deus, mas que o Senhor promoveu uma transformação na vida dele. E é bem verdade que ao longo das Escrituras, ao longo da palavra de Deus, nós vemos homens como Jacó, mas pouquíssimas vezes vemos homens como Jó. Homens que têm uma vida ilibada, uma vida totalmente íntegra. E como diz a palavra do Senhor aqui no início, um homem reto e que temia a Deus e se desviava do mal. E nessa noite eu queria falar a respeito para vocês, a respeito de como deve ser homens de verdade, como deve ser uma família de verdade. E aqui quando eu digo homens de verdade, meus irmãos, eu estou falando a respeito da liderança da família, do arrimo da família. É claro que o propósito de Deus sempre foi que o homem fosse o cabeça, mas nós sabemos que, infelizmente, nem sempre isso acontece. Tem pessoas, mulheres que são viúvas, mulheres que cuidam, que ensinam e criam seus filhos sem a presença de um pai, de um homem. Mas, claro que sempre os preceitos, né, a vontade de Deus é para que sempre o homem seja o cabeça. Mas nós sabemos que, infelizmente, isso não acontece. Então, nós vamos observar, à luz das Escrituras, os princípios que regem uma vida dentro da família. É claro que, infelizmente, nem toda família é constituída, né, pelo cabeça, que é o pai. E por isso, essa mensagem também, os princípios dessa mensagem também é para você, mãe, que cuida, que ensina e que discipula seus filhos, mesmo sem a presença de uma figura masculina. Nós sabemos que o mundo hoje está totalmente deturpado. As questões e os princípios estão totalmente distantes da vontade do Senhor. E é bem verdade que, embora a palavra de Deus diga o contrário, o mundo tem ensinado que o errado é certo e que o certo está totalmente errado. Mas à luz das Escrituras, o meu desejo nessa noite é para que a gente compreenda qual é a plena vontade de Deus para as nossas vidas. E não há nenhum personagem além de Cristo que pode nos dar um exemplo maravilhoso, senão Jó, que realmente
traz princípios riquíssimos para as nossas vidas e para a nossa família ao longo do nosso ministério, debaixo da vontade do Senhor. E é isso que eu quero nessa noite trazer para você, os princípios, né, para que nós sejamos homens de verdade, ou uma família de verdade. E o primeiro princípio que eu encontro aqui nesse texto, está lá, logo no princípio, né, no início, no capítulo 1 mesmo, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim, que havia, como eu já li no início, não, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando encerravam um ciclo de banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois pensava Jó assim: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. E o primeiro princípio que eu digo aqui, que a gente encontra nesse texto, é que Jó, mesmo com grande abundância, ele zelava a adorar a Deus e a ensinar seus filhos a ter uma vida plena espiritualmente. Nós sabemos, meus irmãos, que muitas vezes nós temos a falta de cuidado com relação à doutrinação, ao ensino, né, dos nossos filhos, ao discipulado, a palavra melhor é essa, no ensino dos nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Muitas vezes o tempo, o trabalho, tantas coisas podem tirar o foco principal da nossa vida como pais, que é ensinar os nossos filhos a orar, a se consagrar, a se dedicar ao Senhor como realmente o Senhor merece. E muitas vezes o ímpeto pelas riquezas ou tantas outras coisas podem também atrapalhar. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus dizendo, que muitas vezes um homem rico ou um homem que tem riquezas, por muitas vezes dificilmente ele entraria no reino dos céus. Mas a palavra aqui deixa bem claro que Jó era um homem riquíssimo. Ou como diz aqui no final do versículo 3, o maior de todos do Oriente. E ser o maior de todos do Oriente, meus irmãos, era algo para poucos, talvez somente para Jó. E se a gente olhar também as Escrituras no livro de Gênesis, nós temos um outro homem riquíssimo, que também tinha os mesmos princípios que o de Jó, que era Abraão. Abraão, a palavra do Senhor diz que ele era também um homem de muitos bens, de muitas posses. E que ele tinha, né, e provavelmente os historiadores acreditam que eles eram meio que contemporâneos ali naqueles períodos, que eles chamam de o período dos patriarcas. E os princípios, né, e o foco principal, tanto, né, de Abraão, olhando como exemplo, como de Jó, era sempre dedicar ao Senhor os seus filhos. Nós olhamos que havia, né, grande comunhão, esses princípios, né, principais, essas questões principais de uma família unida, de uma família dedicada ao Senhor, mas principalmente o ímpeto e o desejo de Jó era que os seus filhos andassem em santidade. A palavra do Senhor diz aqui que enquanto, né, eles
quando completava esse ciclo de banquetes, ou seja, aquele período de comunhão entre os filhos, entre a família, Jó chamava seus filhos e os orientava e os mostrava a importância deles se dedicarem ao Senhor. Meus irmãos, não existe nada, absolutamente nada mais importante do que ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, nos caminhos do Senhor, a buscar viver uma vida de santidade, a buscar viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Não há profissão que possa suprir as necessidades principais da vida espiritual dos seus filhos. Não há nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de estudo, nenhum recurso financeiro ou nenhum bem que vai suprir aquilo que só o Senhor pode dar para a vida, para os seus filhos, meus irmãos. O seu filho pode ser o engenheiro mais bem sucedido da terra, mas se ele não tiver o Senhor, ele é o mais miserável de todos. Os seus filhos podem ser os mais inteligentes e estudar nas melhores faculdades, mas se eles não tiver o Senhor no seu coração, tudo que ele fizer vai ser, como diz o autor de Eclesiastes, como correr atrás do vento. Dedique o seu coração, dedique a sua vida a ensinar os seus filhos nos caminhos que eles devem andar. Porque eu tenho grande certeza de que eles vão compreender um dia, com a ajuda do Espírito Santo, a agradável vontade do Senhor para a vida deles. E mesmo que ele se desvie, um dia ele não vai poder dizer: o meu pai não me ensinou, eu não pude compreender a vontade de Deus para a minha vida. Você vai estar com a plena certeza de que você fez tudo de bom. Recentemente eu me encontrei, na verdade uma pessoa me procurou com interesse, de dedicar a sua filha nos caminhos do Senhor, mas era notório que o desejo do coração dele estava totalmente distorcido da palavra de Deus. Mas quando eu conversando com ele, eu fui me lembrando da fisionomia dele e eu reconheci quem era a mãe dele. E meus irmãos, essa mãe que eu conheci muito bem, que hoje está com o Senhor, para a glória dele, eu tenho a plena certeza de que ela ensinou esse cara nos caminhos que ele devia andar. Que ela se dedicou, se esmerou em trazê-lo para a igreja, para andar nos caminhos do Senhor, para conhecer a vontade do Senhor. E ele mesmo afirmando, dizendo que aos 17 anos, quando ele completou 17 anos, ele decidiu se afastar dos caminhos do Senhor. E aí orientando e falando com ele a respeito disso, e dei o norteamento de como seria o procedimento para que a filha dele fosse recebida e fosse apresentada para a igreja e fosse posteriormente batizada. Eu deixei uma palavra no coração dele deixando bem claro: honre o legado da sua mãe. Ela foi uma mulher de Deus, cara. E eu tenho certeza que o desejo do coração dela, enquanto viva, era que você também fosse um homem de Deus. Meus irmãos, essa é a vontade do Senhor. Dedique a sua vida a ensinar os caminhos do Senhor para os seus filhos. E eu tenho certeza de que eles vão ser homens e mulheres muito mais íntegros de acordo com a vontade de Deus. Tenha plena certeza. Um outro princípio que nós enxergamos aqui, nós vamos ver no versículo 13 ao versículo 22, que homens de verdade, famílias de verdade, são aqueles que dão um bom exemplo diante dos servos e diante também da sociedade, representada aqui pelos servos. Olha o que diz o versículo 13 até o 22, diz assim: um dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam, já era a segunda parte aqui das desgraças que Jó
estava recebendo, era na verdade, logo em seguida daquela conversa que Satanás teve com Deus e que Deus permitiu que Satanás atingisse na vida de Jó. E aí logo em seguida a gente vê a vida de Jó desmoronando. E no primeiro ato, Jó estava numa vida plena, com riquezas e tudo mais. Mas olha o que acontece no segundo ato, aqui na segunda parte dessa história. Um dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam, vinham na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. E enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos e atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu consegui escapar e trazer a notícia. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, raspou a cabeça e prostrou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo Jó não pecou, nem atribuiu falta a Deus, falta alguma. Meus irmãos, tem um ditado que diz que quando tudo vai bem, nós nos esquecemos de Deus, e quando tudo vai mal, é que nós nos lembramos ao Senhor. E infelizmente, às vezes, isso é verdade na vida de algumas pessoas. Ou vice-versa. As pessoas, quando estão tudo bem, eles dizem que Deus é soberano, que Deus é exaltado em tudo na vida dele, mas quando vem a tribulação, elas se prostram e se queixam e questionam a Deus a respeito das coisas que estão acontecendo. E este é um momento em que isso está sendo colocado muito à prova. Em que pessoas que não estão passando por tribulação nenhuma, da noite para o dia, perdem entes queridos. E é quando essa fé e essa esperança é colocada diante de Deus e diante da sociedade. E a palavra de Deus deixa bem claro que o intuito de Satanás era destruir a vida de Jó, mas o intuito de Deus era mostrar e colocar, humilhar Satanás. E nós vemos que a vida de Jó era íntegra, e essa era a questão que Satanás tinha. Porque aos olhos de Satanás, Jó só exaltava a Deus porque ele estava na bonança. Mas, para surpresa, de ninguém, a não ser o próprio Satanás, veio uma grande tribulação sobre a vida de Jó. E ninguém menos do que os servos, ou alguns que sobraram, daqueles servos, trouxeram as piores notícias possíveis para a vida daquele homem. Ele perdeu todos os bens, e ele perdeu
todos os filhos. Não sobrou nada para que Jó, aparentemente, exaltasse a Deus, encorajasse a Deus, exaltasse a Deus, encorajasse as pessoas a adorar a Deus. Muito pelo contrário, aos olhos de algumas pessoas, isso estaria totalmente descabido para a vida de Jó. Mas o que Jó nos mostra é que, mesmo diante das dificuldades, nós precisamos e nós temos a liberdade e também a obrigação de exaltar ao Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Recentemente, nós recebemos a notícia da perda de um irmão muito querido mesmo para a nossa comunidade. E nós, como equipe pastoral, estivemos no funeral desse irmão, e foi um momento muito triste, enquanto o corpo estava ali, e a esposa dele estava muito, notava que ela estava muito abalada, mas enquanto ela estava ali na sala do funeral, nós podíamos ver que, embora houvesse grande tristeza naquele coração, havia também grande júbilo de exaltação a Deus por tudo aquilo que Deus fez na vida daquela família. A dor não foi simplesmente substituída por alegria, muito pelo contrário. A dor, eu creio que até permanece até hoje. Porém, a certeza de que esse nosso irmão está com o Senhor ocupou grande lugar naquela dor, dando espaço a uma esperança sobremaneira. Nós fomos lá para trazer, tentar de alguma forma levar uma palavra de consolo, e pelo menos para a minha vida, eu saí de lá muito mais consolado, sabendo de que Deus está cuidando de nós, e de que em toda e qualquer situação, há pessoas que exaltam a Deus. E a frase que essa irmã trouxe nesse funeral, e até antes, quando ela comunicou a morte do seu marido, o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, há momentos em que realmente, eu tenho que admitir, é muito difícil para o nosso coração permanecer firmes, inabaláveis. Mas mesmo nesses momentos, meus queridos irmãos, nós precisamos entender da importância de reconhecer que Deus não perde o controle. Deus está no controle de todas as coisas. Jó não sabia do que estava acontecendo no ambiente celestial, mas o que ele sabia era o Deus em que ele servia, quem era esse Deus, e o que esse Deus era capaz de fazer. Era capaz de dar e era capaz de tirar. E em tudo, o que diz o versículo 22, em tudo Jó não pecou e não colocou nos ombros de Deus todo o peso de culpa. Nenhuma culpa. Meus irmãos, a sociedade está nos olhando. O mundo tem olhado para nós, para ver a nossa reação diante das adversidades. E se a nossa resposta for, onde estava Deus? Ou qualquer outro tipo de reação contrária à soberania do nosso Senhor, vai gerar no coração das pessoas aquilo que já tem sido alimentado ao longo da vida delas. Ou Deus não existe, ou se Ele existe, Ele é muito mau. E nós sabemos que isso não é verdade, que Deus existe e que Ele é bom e que tudo que Deus faz é bom. Creia nisso, meus irmãos. Creia nisso, minhas irmãs, e não tenha dúvida, mesmo nos momentos de dores. Tenha certeza, meus irmãos, que a dor
vai sempre ser substituída por um consolo que nós não compreendemos a magnitude dela, mas que realmente ela nos transforma e ela nos deixa mais fortes para prosseguir. Um terceiro princípio, e aí eu já estou partindo para o final para a gente pôr em prática, né, encontrar algumas práticas para as nossas vidas. E o terceiro princípio que nós vemos aqui é que mesmo em meio ao caos, Jó tem forças para ministrar no coração da sua esposa, que não estava, né, conseguindo enxergar esperança. Olha o que diz aqui no capítulo 2, versículo 7 até o 10. Olha o que Jó, e olha que a ideia, né? O que acontece aqui na vida de Jó. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo Jó não pecou com seus lábios. Louvado seja Deus, aleluia! Que princípios maravilhosos, meus irmãos, que nós temos encontrado aqui nas Escrituras, para que sejamos homens de verdade, para que sejamos uma família de verdade. Uma família íntegra nos caminhos do Senhor. Não bastasse todos os bens de Jó ter sido destruídos ou roubados, não bastasse ele ter perdido toda a sua posteridade por meio dos seus filhos, agora vem, vamos dizer, a pá de cal na vida de Jó, que era a destruição da sua saúde. A saúde de Jó foi totalmente abalada. Não havia, aí, vamos dizer assim, nessa situação não haveria nada mais pelo qual Jó poderia lutar, poderia perseverar. Poderia, como disse aqui a sua esposa, né, no versículo 8, que poderia conservar a sua integridade. Muitas vezes, nesse momento, é que as pessoas realmente se isolam, se afastam e realmente se colocam numa posição de amargura, de rancor, de tristeza e começam até mesmo a culpar a Deus pelas suas lutas e pelas suas aflições. Nós sabemos, meus irmãos, que não é nada fácil as doenças, as questões de saúde. Nós sabemos que, nesse caso, né, no caso de pandemia, nós temos visto e temos acompanhado pessoas queridas que vão pouco a pouco sucumbindo com questões de falta de ar, de infecções e tantas outras coisas que acontecem em alguns momentos de levá-los ao óbito, à morte. Ou a ter algumas sequelas complicadas que podem levar meses para que as coisas voltem ao normal. E meus irmãos, muitas vezes, pessoas que não têm uma firmeza plena com o Senhor, vão duvidar, vão enfraquecer, vão esfriar a sua fé nos caminhos do Senhor. Mas o meu desejo nessa noite é que mesmo que nós estejamos rodeados por pessoas como a esposa de Jó, como a mulher dele, que perdeu as esperanças, que perdeu a fé, que perdeu tudo aquilo que mantinha, né, de alicerce para a vida dela. Nada mais, para algumas pessoas, nada mais faz sentido. A minha mensagem, a minha palavra é para você. Há esperança no Senhor. Porque se a nossa esperança, como diz o apóstolo Paulo, se limita a esta vida, nós somos os piores seres deste mundo.
A nossa esperança, meus irmãos, não pode estar limitado aqui. A nossa esperança tem que estar além, vida, além deste mundo, que, como diz Paulo, é infinitamente melhor do que estarmos aqui. E quando pessoas disserem que Deus não está cuidando de você, ou qualquer outra mentira de Satanás que pode ser lançada sobre a sua vida, dizendo, não, Deus não te ama, ou qualquer outra coisa nesse sentido, rejeite, repreenda, porque a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, mesmo que aos nossos olhos não pareça. A mulher de Jó perdeu a esperança, mas louvado seja Deus que Jó era um homem íntegro e ele repreende e ele corrige a sua esposa como homem de verdade, como homem que tem integridade de acordo com o Senhor. Ele diz assim, você fala como uma doida, versículo 10, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos o mal? Nós entendemos que, embora parecesse mal para a vida de Jó, nesse caso, aos olhos dele, tudo aquilo que ele estava recebendo era algo ruim, porque estava causando dor. E realmente, para nosso físico é algo ruim. Mas por não compreendermos as questões celestiais, nós podemos até mesmo atribuir a alguns sofrimentos, a algumas angústias, como maldade ou mal. Mas, meus irmãos, mesmo que nós estejamos em momentos de angústia, Deus está no controle. E se Deus está no controle, meus irmãos, o reino celestial está conosco, está a nosso favor. E é o que o próprio apóstolo Paulo diz, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós no meio do sofrimento, mesmo no meio do sofrimento, nada pode e nada deve nos abalar. Que nesses momentos de dores, você possa ministrar, no caso, se for marido, ministrar na vida da esposa e dos filhos. Se for esposa, ministrar na vida do marido e também dos filhos. Ou ministrar no coração se for filho, ministrar no coração dos pais. Que Deus é bom, mesmo em meio às dificuldades, às angústias, Deus é bom, Deus é perfeito, tudo que Ele faz é bom e nada foge do controle dEle, meus irmãos. Nada foge do controle dEle. Deus é contigo, Deus é pleno na sua vida. Nada, meus irmãos, do que Deus permitiu na vida de Jó foi simplesmente para o mal de Jó, mas para que Jó fosse elevado. E para que hoje nós o tivéssemos como um exemplo de perseverança, de integridade, de uma vida de acordo com o Senhor. Jó não tinha o pano de fundo que nós temos, de todo o enredo no reino celestial. E quando nós vemos a história de Jó, com esses dois momentos, o reino celestial e o reino natural, nós vemos o cuidado de Deus nas nossas vidas. Nós vemos que mesmo a permissão, nesse caso aqui, a permissão de Deus para o sofrimento de Jó, era para que Jó crescesse, amadurecesse e adorasse a Deus em toda e qualquer situação. Adore ao Senhor, meus irmãos, exalte ao Senhor em toda situação. Que você ministre no coração dos seus filhos, que você ensine nos caminhos que ele deve andar, que você diante da sociedade, diante quem for empresário, diante dos seus empregados, que você seja íntegro e que você não permita que o diabo tire o exemplo que você deve ser diante da sociedade. E também, mesmo nos momentos de aflição, se alguma pessoa, algum familiar, ou até mesmo a pessoa mais íntima, que seria o seu marido ou a sua esposa, questionar as coisas de Deus por você estar sofrendo ou não,
Ministre no coração dela, de que Deus é bom, de que tudo que Deus faz é bom e que nada foge do controle de Deus. E eu encorajo você, nesse período de pandemia, a meditar na palavra de Deus, aqui no livro de Jó. Eu tenho plena certeza, e que se você, depois olha lá o final da história de Jó, Deus mudou a sorte dele, Deus transformou o coração de Jó, Deus restaurou todas as coisas, como diz a própria palavra, 10 vezes mais. E meus irmãos, mesmo que Deus não restitua 10 vezes mais como Jó, tenha plena certeza de que Deus é conosco. Deus está nos abençoando, nos cuidando, e só a sua salvação é infinitamente melhor do que todos os bens que Jó possuía, ou do que todos os bens que você possa possuir. Ele já deu a riqueza maior para as nossas vidas, que é Cristo, que é a morte de Cristo e a ressurreição dele, para que nós gozássemos da eternidade na sua presença. Jó goza, né? Alguns estudiosos acham que Jó era apenas uma figura poética. Eu creio que era uma pessoa entre os patriarcas. E eu tenho a plena certeza de que Jó goza da presença do Senhor. E um dia nos encontraremos com Ele para a glória e para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha essa certeza no seu coração, meus irmãos, e busque viver uma vida de integridade, para nos sermos homens, para sermos uma família de verdade, uma família íntegra, de acordo com a vontade do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai, por essa noite. E eu peço, Deus, que o Senhor abençoe cada um daqueles que colocaram aqui os seus pedidos de oração. Eu não vou ter tempo, Deus, para vê-los, mas como equipe pastoral, Deus, nós temos tido o compromisso de orar por cada um desses pedidos nas nossas reuniões. Por isso, Deus, desde já eu peço que o Senhor os inunde com a Tua presença, os guarde, o Deus, da mente e coração, restaure, Deus, a saúde de cada um daqueles que têm pedido, e que o Senhor também traga, Deus, um consolo vindo da Tua parte, Deus, por meio do Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor alcance pessoas com o Teu Evangelho, que o Senhor, Deus, use pessoas para, assim como Jó, Deus, serem íntegros diante de uma sociedade pervertida, diante, Deus, de pessoas que estão totalmente distantes do Senhor, para poder, Deus, exaltar o Senhor como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em toda e qualquer situação. Abençoe, Deus, que essa palavra alcance o coração de cada um e que essas aplicações, Deus, inunde e transforme, Deus, cada um de acordo com a Tua vontade, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que Ele seja contigo durante toda essa semana, para a glória de Deus.